Olá, bom dia a todos. Hoje estudaremos o tópico 3 da nossa lição, que tem por título Confiando no Provedor da Graça. Como podemos manter os benefícios da graça de Deus em nossa vida? Vamos lá em Hebreus? Lá diz assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Então, nós já temos aqui a resposta, da nossa pergunta: como nós podemos manter os benefícios da graça de Deus em nossa vida, né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Ser perseverante, né? Correr com perseverança a carreira que nos foi proposta, nos está proposta, fitando os olhos somente nele, que é o autor e consumador da nossa fé. A nota diz assim: tudo que o homem pode fazer sem Cristo está poluído por egoísmo e pecado, mas aquilo que ele realiza pela fé é aceitável a Deus. Quando buscamos alcançar o céu pelos méritos de Cristo, a alma progride. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, podemos ir de força em força, vitória em vitória, pois por meio de Cristo a graça de Deus operou nossa completa salvação. Olha que coisa maravilhosa. Então, salvação somente por meio de Cristo. Pessoa alguma pode ser justificada pelas próprias obras. É unicamente devido ao sofrimento, à morte e ressurreição de Cristo que ela pode ser liberta da culpa do pecado, da condenação da lei e do castigo da transgressão. A fé é a única condição pela qual se pode obter justificação. E a fé inclui não apenas a crença, mas também o quê? A confiança. Quando o pecador tem uma visão dos incomparáveis encantos de Jesus, o pecado deixa de ser atraente, pois ele contempla o primeiro entre 10.000, aquele que é totalmente desejável. O pecador percebe, por experiência pessoal, o poder do Evangelho, cuja vastidão de propósito é igualada apenas pela preciosidade de propósito. Então, maravilhoso, né? Essa nota. B. Como devemos evitar que a graça de Deus seja frustrada? Como é que nós devemos evitar isso? Vamos em Gálatas 2:21, diz assim: não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Então, como é que nós devemos evitar que a graça de Deus seja frustrada? Vamos ver mais alguns detalhes na notinha? Sólida fé não levará ninguém ao fanatismo ou agir como um servo preguiçoso. Então, a primeira coisa que devemos notar aqui é que nós devemos ter fé sólida, né? Para que nós não venhamos nos desviar, né? Nem pender para um lado nem para o outro. É o poder encantador de Satanás que leva os homens a olharem para si mesmos, ao invés de olharem para Jesus. A justiça de Cristo deve ir à nossa frente quando a glória do Senhor se tornar a nossa recompensa. Se cumprimos a vontade divina, podemos aceitar grandes bênçãos como um dom gratuito de Deus, mas não por causa de qualquer mérito próprio. Isso não tem valor. Então, as nossas obras, como já foi comentado antes, nossas obras, as obras produzidas por nós mesmos não têm valor nenhum, né? Cristo deve produzir as boas obras em nós. Se cumprimos a vontade divina, podemos aceitar grandes bênçãos como um dom gratuito de Deus, mas não por causa de qualquer mérito próprio. Isso não tem valor. Eu já havia lido essa parte. Faça a obra de Cristo e você honrará a Deus, saindo-se mais que vencedor por meio daquele que nos amou e deu a vida por nós, a fim de que tenhamos vida e salvação em Jesus Cristo. Então agora fecha aqui.
Embora a verdadeira fé confie totalmente em Cristo para a salvação, ela levará à perfeita conformidade com a lei de Deus. A fé se manifesta por obras, né? Porque não adianta eu dizer que eu tenho fé e não demonstrar as minhas obras, né? E nem que eu tenho obras e não demonstrar a minha fé, né? Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, mas nós também sabemos que os salvos, os que estão sendo salvos, né? Eles produzem o quê? As boas obras. Então é isso que nós temos para hoje e eu espero que você tenha um bom dia.